Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista com os meus livros de romance romântico favoritos. Vou falar a verdade para vocês, eu não sou uma pessoa muito romântica na minha ficção. Então, por mais que na minha vida eu me considere sim uma pessoa romântica na minha vida pessoal, enfim, como eu lido com certas situações e sentimentos no geral, eu sempre me considerei uma pessoa muito sentimental, muito romântica. Na ficção eu não busco muito esse tipo de sentimento, eu não busco muito histórias que abordem o romance romântico. Porque eu acho que na ficção o romance ele é sempre muito idealizado, acaba como sempre caindo naqueles clichês, e eu sinto que eu já li tudo que eu tinha que ler às vezes, sabe? É muito difícil uma história de romance me surpreender, porque parece que todas as histórias de romance acabam voltando sempre pro mesmo lugar, assim, acabam sempre falando sobre os mesmos assuntos e construindo as histórias da mesma forma. Então eu não sou uma pessoa que lê muito romance hoje em dia, não só falando de livros, mas eu tive uma fase da minha vida em que eu assistia muitos filmes, né? Eu assisti todas as comédias românticas e romances, assim, mais famosos dos anos 90 e 2000 que vocês podem imaginar. Inclusive, alguns dos meus filmes favoritos da vida são sim romances. Diário de uma Paixão é um filme um pouco mais recente que eu amo muito, é Questão de Tempo, que ele tem bastante romance também. Então eu sou uma pessoa que gosta sim de vez em quando de romance, mas no geral eu venho me afastando cada vez mais desse gênero, principalmente nos livros. Então foi muito difícil montar essa lista, porque eu tive uma época da minha vida quando eu era ali um pouco mais nova, uns 10 anos atrás, que eu lia bastante romance, principalmente foram os romances que me fizeram iniciar, por exemplo, a leitura em inglês, né? Foi com os romances que eu comecei a ler em inglês, porque justamente, né, por serem contemporâneos, uma linguagem um pouco mais fácil, então eu optei por começar pelos romances, né, a leitura em inglês. Então, assim, já li muita coisa, mas poucos desses livros que eu li de romance realmente me impactaram ao ponto de eu colocar, assim, numa lista e falar assim, esses aqui são os romances que eu mais gosto. Então, foi, sim, um pouco difícil de montar essa lista. Eu tinha montado uma versão muito maior dela, em que eu incluía, assim, todos os livros de romance que eu gosto. Só que aí depois eu parei pra pensar, falei, não faz muito sentido, né? Eu quero escolher aqueles romances que realmente me representam como leitora, para que eu possa indicar pra vocês e vocês também conhecerem um pouquinho mais o tipo de livro que eu gosto, e até já gostaria desde aqui do início do vídeo já pedir para vocês me indicarem livros, porque vocês vão ver que os livros que eu vou mencionar aqui, eles têm assim uma vibe um pouco parecida, eles têm algumas características assim em comum, então se vocês conhecerem romances parecidos com esses que eu vou citar aqui, eu super aceito indicações, porque eu tenho bastante dificuldade de encontrar livros de romance que eu gosto. Então, sinto decepcionar vocês, mas não vai ter Emily Henry, até porque eu li pouquíssimos livros da Emily Henry até o momento, acho que só li 2. Então não vai ter Emily Henry, não vai ter Ellie Hazelwood, não vai ter essas autoras bombadinhas aí do momento, porque eu não costumo ler muito, justamente por já imaginar que são livros que talvez não vão me agradar muito. Da Emily Henry, os que eu li, eu gostei, assim, mas não foram livros super marcantes. Ellie Hazelwood até o momento eu não li e não tenho muito interesse, assim, nesses livros de romance dela. Abby Jimenez eu já li e também não foi, assim, uma super experiência, super legal. Então é um pouco complicado pra mim, mas ainda assim eu consegui selecionar aqui 6 livros de romance e talvez com essas indicações vocês possam entender o meu gosto e me recomendar mais leituras parecidas com essas. Antes de eu começar efetivamente com a lista, queria pedir para você dar um like nesse vídeo para poder me ajudar na divulgação e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E mais uma coisa que eu também queria deixar claro aqui é que eu selecionei romances mais adultos, então não vou falar aqui de romances YA, o meu foco é mais romances adultos e contemporâneos, tá? Então por isso que tem alguns outros livros ou, enfim, autores que eu acabei não incluindo aqui, ainda que eu ame os livros ou que eu tenha favoritado, enfim, por exemplo, livros da Taylor Jenkins Reid, eu não incluí aqui porque eu não considero esses livros como livros contemporâneos, então sem mais delongas, vamos começar essa lista. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então vamos lá. Então vamos começar aqui por Um Dia, do David Nichols. É um livro que eu acredito que muita gente já leu, ele é muito conhecido, já teve adaptação para filme, para série. Eu amo o filme de paixão, eu sou realmente muito, muito, muito fã do filme. Eu acho que aquela Emma e aquele Dexter são simplesmente os mais perfeitos. Eu cheguei a assistir o primeiro episódio da série, não gostei muito, e assim, até pretendo terminar de assistir a série, mas eu não tive uma boa primeira impressão, assim, eu fiquei bastante incomodada com aqueles atores, eu acho que eles não combinam nem um pouco com, assim, a personalidade mesmo, eu não consegui enxergar a Emma e o Dexter naqueles atores, mas quem sabe, né, eu assistindo o restante pode ser que eu acabe gostando um pouco mais, mas o filme pra mim é perfeito, ainda que ele tenha ignorado a minha cena favorita do livro, que é a cena do labirinto. Quem já leu sabe do que eu estou falando, eu acho um absurdo essa cena ter ficado de fora, então eu tenho vontade de assistir a série só pra ver se eles incluíram essa cena, porque é uma cena que eu realmente gosto muito. E gente, aqui em Um Dia, acho que, né, enfim, por ser um livro muito conhecido, todo mundo meio que já sabe aí a história, mas vai contar a história de duas pessoas que se conhecem
na formatura da faculdade, e essas pessoas acabam, né, que é a Emma e o Dexter, eles acabam fazendo ali um pacto de sempre no mesmo dia, que é o dia 15 de julho, eles de alguma forma se encontrarem ou se falarem, então aqueles se torna assim meio que o aniversário da amizade, da relação deles ali. E aí essa relação deles a gente vai acompanhar durante 20 anos, desde que eles acabam de se formar na faculdade, né, então estão entrando ali na vida adulta até os seus 40 e tantos anos, a gente vai acompanhar esse período da vida deles e como que a vida deles vai se desenvolver e como que a relação deles vai evoluir ao longo desses anos. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por esse livro. Eu já, né, assisti o filme inúmeras vezes, mas o livro eu só li 1,5 vezes. Eu parei, inclusive antes da página 100 na minha releitura. Eu preciso muito reler esse livro pra ver se ele ainda vai, né, me tocar da mesma forma, mas eu acredito que sim. Eu realmente sou muito fã desses personagens. Um dos motivos por eu ter nomeado Dexter é porque esse Dexter aqui é um dos meus personagens favoritos da ficção. Então eu tenho 2 personagens chamados Dexter, que são personagens que eu amo, que no caso é este Dexter aqui, também o Dexter Serial Killer, mas a gente, né, enfim, deixa pra outro vídeo, né? Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu realmente sou muito fã e eu acho que é um livro que ele fala sobre pessoas que são muito problemáticas da cabeça. Cada um tem as suas questões, cada um tem os seus problemas, cada um tem diversas coisas pra trabalhar. Eles são pessoas que têm muitas diferenças, mas que ainda assim são pessoas que se completam de certa forma, são pessoas que, enfim, eu amei acompanhar, justamente por serem pessoas tão quebradas, cada um à sua maneira, né, com tantas questões pra trabalhar, pra, assim, tratar na terapia mesmo, sabe? Eu gosto de histórias que tem isso aqui, muito drama, muitas questões pra trabalhar em cada personagem, que os personagens são cheios de defeito e não aquela coisa idealizada e linda e fofa, e tomam inúmeras decisões erradas, principalmente o Dexter, muitas decisões erradas ao longo da história, mas ainda assim você fala, não, eu amo odiar essa pessoa, é tipo assim com o Dexter. Já a Emma, eu já tenho um carinho muito grande por ela. Na época em que eu li esse livro, eu me identifiquei muito com a Emma, e por isso mesmo eu tenho vontade de reler pra ver se eu ainda me identifico com ela, ou se a gente se distanciou um pouco aí ao longo dos anos. Esse aqui, com certeza, é disparado, é um dos meus romances favoritos, um dos que eu mais indico pras pessoas. Eu sou muito, muito, muito fã desse livro. O segundo livro aqui dessa lista que eu separei é um livro que eu pensei em deixar de fora da lista, porque eu não sei o quanto esse livro ainda me representa hoje em dia. Esse aqui com certeza é um livro que eu preciso reler pra entender o quanto ele falaria comigo hoje em dia, mas mesmo assim eu não quis deixar ele de fora, porque é um livro que faz parte da minha trajetória como leitora e também faz parte, assim, o impacto que esse livro teve em mim é tão grande que mesmo que hoje, se eu relesse, eu não fosse ser tão fã, assim, da história, eu acho que eu não estaria sendo verdadeira comigo mesmo se eu deixasse esse livro de fora só porque, talvez ele seja um livro um pouco problemático. Bom, em algum momento da minha vida esse livro falou muito comigo e por isso que ele tá aqui. Eu estou falando de Entre o Agora e o Nunca, que eu acho que quem me conhece hoje jamais imaginaria que esse aqui seria um livro que eu colocaria como favorito. Mas sim, gente, eu cheguei sim a favoritar esse livro quando eu li. Eu li esse livro mais ou menos ali, não diria que foi bem no início da minha vida de leitora, mas foi assim, numa época que eu não tinha tanta experiência, assim como Um Dia também. Esse sim eu li mais no início da minha vida de leitora, esse aqui eu li um pouco, alguns anos depois. De alguma forma, esse livro também conversou muito comigo, mas principalmente porque esse personagem masculino aqui, o Andrew Parrish, foi, digamos assim, um dos meus primeiros crushes literários. Esse homem era simplesmente a minha paixão, gente, de verdade, assim, foi um personagem por quem eu me apaixonei muito. E a maneira como a história dos dois é construída, tem sim clichê, então eu sei que eu falei mal do clichê, mas aqui a gente tem sim clichê, porque o livro ali vai falar sobre 2 personagens que se conhecem numa viagem de ônibus, assim, meio que numa road trip ali. Eles se conhecem e vão começar a desenvolver, então, esse relacionamento. É um livro meio nessa vibe do New Adult. Esse gênero bombava muito, sabe? Esse aqui é bem daquele auge, assim, do New Adult. Então, é um livro que fala de personagens de 20 e poucos anos que vão se conhecer nessa viagem e, enfim, muitas coisas vão acontecer. Mas é um livro que hoje eu sei que ele tem questões, ele tem alguns pontos, assim, um pouco problemáticos, principalmente relacionados à protagonista. Ela é uma personagem um pouco problemática, mas eu acho que faz sentido pra época. Esse era o tipo de personagem, de protagonista que a gente tinha nessa época. Ela é um pouco, assim, nada feminista, sabe? Ela faz alguns comentários sobre outras mulheres que não são nem um pouco legais. E na época eu meio que deixei isso passar, então não sei como que isso me afetaria hoje. Mas, gente, na época, essa história de amor realmente me tocou muito, porque ele é um livro que, além de ter essa coisa road trip, que é uma coisa que eu gosto, o protagonista também é músico, então, assim, casei com um músico, né? Então vocês imaginem por que será que eu gosto tanto do Andrew Parrish. Esse livro ele acabou virando uma duologia, ele tem uma continuação. O segundo livro, na época, também eu amei, mas ele tem uma questão
que hoje é uma coisa que eu detesto em livro, então eu realmente não sei como que seria aí uma releitura dessa duologia, por causa desse acontecimento que tem no final desse livro, inclusive, que aí é uma história que vai ser o início realmente do segundo livro. Não sei como é que eu lidaria com isso agora, mas tenho curiosidade pra saber, então também é um forte candidato aí a uma releitura futura. Eu sei que é um livro que divide opiniões, porque eu já vi muita gente falando mal desse livro, mas é isso, não podia deixá-lo de fora, porque acho que eu não estaria sendo verdadeira comigo mesmo se eu fizesse isso. O terceiro livro aqui da lista é um livro que talvez ele fique um pouco mais nessa vibe de comédia romântica, assim, de toda essa minha lista, ele é o livro que mais se aproxime dessa coisa da comédia romântica, mas ainda assim, ele tem alguns temas sérios que são trabalhados, e é Os Números do Amor, da Ellen Huang. Eu sou uma completa fã desse livro. Na época que eu li, eu não parava de falar desse livro um minuto sequer. Foi mais um livro que me deixou completamente obcecada, principalmente pelo par romântico aqui. E ele é, como eu falei, um livro que é mais nessa vibe de comédia romântica, mas ainda assim ele é um livro que trata de vários assuntos sérios, porque a gente tá falando aqui de uma protagonista que está no espectro autista. E ela descobre que ela está nesse espectro depois de adulta, não é uma coisa que ela já sabia desde a infância. E por ela ser uma pessoa neurodivergente, ela tem algumas questões que afetam as relações, né? Então, como ela se relaciona com outras pessoas, ela tem muitas dificuldades de se relacionar com outras pessoas, e é por isso que ela contrata o Michael, que é um acompanhante, para poder ensiná-la a se relacionar com as pessoas. E aí você entenda da maneira como você quiser, como que ele vai ensiná-la a se relacionar. E aí começa dessa forma, né, meio que diria que um fake dating ali, e isso, obviamente, vai se desenvolver, vai, né, se tornar um relacionamento entre esses dois. E esse livro é muito fofo. É fofo do começo ao fim, mas ainda assim, como eu falei, ele tem assuntos muito sérios trabalhados aqui, principalmente com relação à protagonista, porque ela está nesse espectro, então eu acho que é algo que muitas pessoas vão se identificar. A própria autora também é uma pessoa neurodivergente, também está no espectro, e ela também descobriu que ela estava no espectro depois de adulta. Então é um livro aí on voices. O Michael é um querido, eu amo esse personagem, amo a relação dos dois. Eu acho que esse livro, ele tem o principal ponto aqui desse relacionamento é o consentimento. Então, assim, fala muito sobre isso, sobre consentimento, sobre fazer aquilo que a gente se sente confortável e não fazer aquilo que o outro quer que a gente faça, né? Não fazer coisas, não ficar apenas cedendo para as outras pessoas, e sim impor limites e falar quando a gente tá confortável com algo ou não. Então é um livro apaixonante, eu sou muito, muito, muito fã desse livro. Mais um que eu tenho vontade de reler, acho que com todos os livros favoritos a gente tem essa relação, né? De ter aquela vontade de reler pra ver como a gente ia pensar, enfim, como que o livro iria afetar a gente anos depois. Esse aqui não é um livro que eu li há tanto tempo assim, como os outros que eu já falei aqui, mas ainda assim é um livro que me marcou demais. Eu gosto muito dos outros livros também, esse livro é meio que uma série, mas você pode ler também de forma independente, não precisa ler os outros, mas é legal pra poder acompanhar as histórias de outros personagens que tem a ver também com esses personagens aqui. A gente tem ali pequenas aparições, menções, então é muito gostoso, eu amo esse livro. Estive em Dublin e lembrei de você, da Heloísa Bernardelli. É um livro nacional, de uma autora brasileira, que, deixa eu me gabar aqui um pouquinho, que é minha amiga pessoal, tá, gente? Só queria dizer isso, minha amiga pessoal. E se tornou, né, depois que eu li esse livro, ele se tornou aí um dos meus romances favoritos, porque ele é um livro que se passa, como o próprio nome já diz, em Dublin. Ele fala sobre, mais uma vez, assuntos muito sérios, muito pesados. Então é um livro que vai falar sobre relacionamentos abusivos, ele vai falar sobre pessoas que, às vezes, ficam em relacionamentos que não são bons pra elas. É um livro que, assim, é muito lindo. Pra quem gosta, principalmente daquele filme Apenas Uma Vez, ou Once, é um livro que também tem muito a ver, né, com Apenas Uma Vez. Ler esse livro me trouxe esse mesmo sentimento que eu senti quando eu assisti ao filme. E, enfim, gente, a Heloísa, a maneira como ela constrói as relações desses personagens é incrível, é extremamente sensível, é extremamente delicado. É um livro que vai mais pra esse lado do drama mesmo, né, o romance com drama, não tem nada assim de muito humor, né, não tem muito essa parte de humor, de cenas engraçadinhas. É mais assim, você acompanhar a jornada de uma personagem que tá precisando de recomeço, que tá precisando se redescobrir, se entender, e por que ela está onde ela está, enfim, e tem muito essa coisa de pessoas que se encontram no momento certo ou não, depende do ponto de vista, enfim, várias coisas. Eu recomendo muitíssimo esse livro, a Heloísa é maravilhosa e me considero muito privilegiada por ser amiga dela, porque é uma pessoa que, assim, os livros dela já dizem muito sobre quem ela é, e ela é tão incrível quanto aquilo que ela escreve. Mas é isso, gente, um dos meus romances favoritos, um livro nacional que tá aí disponível pra vocês, e fica essa super recomendação. É uma história linda e
Agora, só de falar sobre ela me deu vontade de reler também. O penúltimo livro da lista é A Mulher do Viajante no Tempo. Eu tenho essa edição super antiga, que é uma edição de bolso, né? Ele é um livro bem grandinho até, mas essa aqui é uma edição de bolso, da editora Ponto de Leitura, que sinceramente nem sei se existe mais essa editora. Esse aqui é um livro que talvez vocês conheçam, a adaptação cinematográfica dele, que ficou super famosa com a Rachel McAdams, que agora eu não me lembro o nome, Te Amarei Pra Sempre, acho que é isso, não vou lembrar, gente, o nome, mas enfim. E, gente, pra quem já leu o livro, aquele filme é uma porcaria, sério, de verdade, eu não sei como tanta gente gosta, porque ele deixa muita coisa de fora. E ele constrói a história de uma maneira totalmente torta, que não tem nada a ver, não tem profundidade, não... Ai, sério, sinceramente, eu não suporto, eu realmente não sei como é que as pessoas gostam tanto daquele filme, porque é horrível. Eu gosto muito mais da outra adaptação, que é mais recente, que é com o Theo James, eu esqueci o nome da atriz que faz a protagonista, mas foi uma série, né, que na minha opinião deveria ter sido uma minissérie, né, que lançou na HBO Max, e foi cancelada na primeira temporada. Eu não recomendo que vocês assistam, porque ela meio que acaba com muitas pontas soltas, né, muita coisa em aberto, por isso mesmo que eu acho que eles não deveriam ter inventado de fazer uma série, sim, uma minissérie, porque como uma minissérie funciona muito bem, mas a história tá aqui, gente, a história inteira está aqui, então pra quem quiser conhecer essa história, leia o livro, que vale muito, muito, muito mais a pena, e vocês não vão ficar, né, com um monte de ponta solta, um monte de coisa sem responder aí. Enfim, essa aqui é a história, como o próprio título já diz, de uma mulher que se casa com o viajante no tempo. Então ele é uma pessoa que tá aqui vivendo sua vida normal e simplesmente some do nada, ele deixa suas roupas pra trás, ele sempre viaja sem roupa, não é uma coisa que ele controla, ele não tem como saber se ele vai pro passado, se ele vai pro futuro, ele pode viajar pra coisa de 1 ano, 2 anos atrás, ou ele pode ir pra 20 anos à frente. E aí tem diversas questões, porque não tem muita explicação da questão da ficção científica desse livro, tá? Então eu considero ele mais um romance do que qualquer outra coisa, do que realismo mágico, ou qualquer outro gênero, subgênero que você possa considerar, de fantasia ou de ficção científica. Pra mim ele é, em sua essência, um livro de romance, porque por mais que tenha toda essa questão da viagem no tempo, a gente tá falando de uma relação entre duas pessoas, que é uma relação romântica e que ela vai ter início muito cedo, principalmente na vida da Claire. Inclusive, existem diversas polêmicas, assim, sobre esse livro, no sentido de algumas pessoas terem certas opiniões sobre como a relação dos dois se desenvolve. Eu acho que você precisa ter uma cabeça, assim, não digo que você precisa ter uma cabeça aberta, mas você precisa pensar um pouco na situação como se ela, de fato, existisse. Então aqui a gente tá falando de uma situação que é muito específica, entendeu? Então eu acho que você aplicar regras do nosso mundo numa história dessa, né, num universo desse, é muito complicado. Eu tenho, né, as minhas opiniões, eu discordo de muita gente que considera essa história problemática, né, o relacionamento entre os dois problemático. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho uma outra maneira de enxergar, até diria assim que eu enxergo de uma forma bastante romantizada, porque eu acho que aqui a gente fala de pessoas que não tinham muito como escapar dessa situação em que eles se encontram. Então isso pode ser visto como uma coisa assim de o destino escolheu os dois e não tem muito o que fazer, ou a gente pode encarar isso de uma forma um pouco mais negativa, um pouco mais pessimista. Dex! Meu Deus! Então você pode encarar de uma forma mais realista, e aí talvez você não vá gostar tanto dessa história, ou você pode enxergar de uma maneira um pouco mais idealizada, um pouco mais romantizada, que é o meu caso, e aí por isso eu acabo não tendo essa opinião de que é uma história problemática. De todo modo, eu acho que vale a pena sim ler. Eu acho que esse livro ele tem alguns outros problemas que não são relacionados exatamente ao romance, tem algumas outras questõezinhas ali nele, mas não é nada muito absurdo, assim, são coisas bem pequenas. E, mais uma vez, seria aí um candidato a uma releitura, porque faz bastante tempo que eu li esse livro, ainda que a história, eu consiga lembrar muito bem da história por ter visto as duas adaptações, então a história ficou bem fresca na minha cabeça. Tenho vontade de ver como que seria a minha opinião sobre esses temas, mas eu acho muito difícil, viu, de mudar aí o meu pensamento, porque, como eu falei, né, como eu já assisti as adaptações, elas também abordam essas questões aqui, e a minha opinião, ela já tá bem formada, assim, eu acho muito difícil de mudar. E agora, pra finalizar aqui essa lista, infelizmente o único livro que eu não tenho físico pra mostrar pra vocês, mas eu estou de olho nele ali, porque eu quero muito comprar esse livro físico pra poder colocar aqui na minha coleção. Afinal de contas, um livro que eu amo muito e é, sim, com certeza, um dos meus favoritos, que eu li recentemente, acho que faz mais ou menos 2 anos que eu li esse livro, no máximo, assim, não deve fazer mais do que isso, é 7 Dias em Junho. Esse, acho que hoje em dia é o livro de romance que eu mais indico para as pessoas. É uma história muito, muito, muito incrível, que também, mais uma vez, por isso que eu falei, gente, esses livros, eles acabam tendo muitos pontos ali em comum, porque são livros que têm assuntos mais sérios, assuntos mais pesados, um teor um pouco mais dramático, de certa forma,
Até o livro que é mais uma comédia romântica também tem seu drama ali pra ser trabalhado. Em 7 Dias em Junho é a mesma coisa, a gente tem bastante drama. De todas essas aqui, acho que eu consideraria como uma história mais pesada, porque a gente tá falando de 2 protagonistas que tiveram vidas com muitas questões, principalmente o protagonista masculino. Então a gente tem ali um protagonista que passou por muitas coisas na vida dele, tem um histórico de vícios, crimes, então tem toda uma questão ali também pra ser trabalhada sobre esse personagem, e esse é um romance de segunda chance, né? Então são 2 protagonistas que se conheciam na infância, na adolescência mais ou menos, e aí eles são separados por diversas circunstâncias ali da vida e se encontram muitos anos depois, quando ambos já estão em pontos, assim, muito diferentes da vida que eles levavam no passado, né? Eles estão ali vivendo vidas bem diferentes daquelas que eles viviam no passado, e aí eles se encontram. A gente tá falando aqui de um livro que vai falar muito sobre o mercado literário, porque os dois são escritores, então ele escreve livros mais de literatura, ficção literária, e ela é uma escritora de romances paranormais, então tem essa, né, essa diferença entre esses dois, como que o mercado encara, né? Como que a sociedade encara esses dois, ela por ser mulher escrever esse gênero, e ele por ser homem e escrever esse gênero de ficção literária. É um romance com bastante representatividade, né? Os dois personagens são negros e, além disso, a protagonista, ela lida com questões de saúde, que, pelo que eu me lembro, ela tem enxaquecas muito fortes, ela tem como se fosse uma dor crônica que, né, dá muita enxaqueca nela, então tem esse aspecto também aí, né, uma certa representatividade de pessoas com dores crônicas. E, enfim, várias outras questões aí que são abordadas nesse livro. Eu sou muito, muito, muito fã. Esse livro foi o que me fez perceber que eu sou muito fã de romance de segunda chance. Eu gosto muito dessa trope, né? Então, se você tiver livros com romance de segunda chance pra me indicar, eu estou aguardando as indicações aqui nos comentários, gente, porque eu sou muito fã dessa trope, desse clichê, enfim, eu sou muito apaixonada. Esse, como eu falei, é um livro que vai mais pra esse lado do drama, é um livro muito mais maduro, acho que de todos que eu falei aqui, é o livro mais maduro, talvez A Mulher no Viajante do Tempo também entre aí com um livro um pouco mais maduro em alguns aspectos, mas esse ele vai falar muito sobre isso, sobre pessoas que você conhece há muito tempo e aí você volta a ter contato com as pessoas e como que é, né, você rever uma pessoa depois de tantos anos, você voltar a conviver com ela, sentimentos que podem ressurgir ou não, é uma das minhas recomendações recentes, um dos meus livros de romance recente favoritos, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, então essa foi a lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, além das indicações, que vou reforçar aqui pra vocês de novo, me deem indicações de livros mais ou menos aí nesse gênero, livros de romance que vão mais pra esse aspecto do drama, né, livros um pouco mais intensos, assim. E também me conta se você já leu algum desses livros, se também é um dos seus romances favoritos, ou você também pode comentar qual é o seu romance favorito, contemporâneo, adulto, enfim, mais ou menos nessa linha dos que eu apresentei aqui pra vocês. Mais uma vez, queria pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e também se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um beijo e até a próxima. Tchau!